Olá, turma, boa noite. Tudo bom com vocês? Então, vim aqui, gravei essa aula, né, pra passar alguns avisos para vocês e também responder dois exercícios aí, né? Na verdade, explicar. O intuito mais é explicação mesmo. E cobrar vocês. Gente, eu no dia 3 de dezembro, né, 3/12, eu passei um exercício sobre diodo Zener e regulador de tensão. Esse exercício aqui é relacionado com a aula do dia 23/11, né, diodo Zener e regulador de tensão, que foi uma aula gravada no semestre passado, que eu achei interessante passar para vocês, que abrange o assunto que eu ia dar posteriormente. E aí explica todo o conteúdo relacionado ao diodo Zener. E assim, depois do vídeo, da videoaula, eu passei o exercício para vocês fazerem. E esse exercício que vocês têm que fazer e têm que me entregar, ele está valendo como A2. Está valendo A2, avaliação 2, né? Além desse exercício, eu passei uma atividade de sondagem. E para que serve essa atividade de sondagem que eu passei no dia 26/11? Serve justamente para ele abrange tudo que a gente viu até o momento, né? A gente viu transformador, vimos também circuito retificador, vimos filtro capacitivo e por fim, por último, né, a gente está vendo agora regulador de tensão. Então, eu passei esse exercício aqui pedindo que vocês expliquem cada etapa desse aqui. A etapa 1, a etapa 2, a etapa 3 e a etapa 4. Queria que vocês explicassem com suas palavras, desenhassem o circuito correspondente e me explicassem o que vocês entendem e o que vocês entenderam durante essas videoaulas aqui, cada etapa dessa. Resumo disso aqui tudo, gente, é uma fonte de alimentação. Então, a gente começou aqui lá do início da teoria dos semicondutores, né? Na primeira aula que eu passei para vocês, de 50 minutos, eu falei sobre semicondutores, falei sobre transformador. Na sequência, falei também sobre circuito retificador, né? O diodo, que é o primeiro componente que a gente viu, o componente eletrônico que a gente viu. E na sequência eu passei circuito retificador, filtro capacitivo, e agora a gente está vendo regulador de tensão, que abrange um componente essencial na área da eletrônica, que são as fontes de alimentação, né? A gente sabe que a tensão que chega nas nossas casas aqui, na tomada, né, é 220 volts, tensão alternada. E todos os equipamentos eletrônicos, vamos dizer a maioria deles, né, os equipamentos eletrônicos utilizam-se de tensão contínua, né? Eles utilizam de tensão contínua e uma tensão baixa. Então a gente necessita, né, de um transformador para baixar o nível de tensão, né, que chega na rua. A gente abaixa o nível da tensão, tá certo? E depois que a gente abaixa o nível da tensão, a gente tem que retificar, filtrar, né, e regular essa tensão para a tensão ficar totalmente linear, que é uma tensão, é um nível de tensão aceito pelos equipamentos eletrônicos. Então, uma fonte de alimentação é primordial no futuro de vocês como técnico de eletrônica, tá joia? Então, por isso que eu passei para você, estou passando para você, e eu espero que vocês corram atrás e entendam cada etapa dessa aqui. E a gente está na etapa agora, galera, do diodo Zener. Então, assim, a gente está na etapa do diodo Zener e regulador de tensão. E assim, eu passei essa atividade justamente para vocês responderem, né, valendo o A2, responderem e enviarem para mim. Só uma pessoa fez. Tá aqui, ó. Essas atividades de sondagem só uma pessoa fez. E esse exercício que eu passei no dia 3/12, só uma pessoa fez. Espero, gente, que vocês façam. Eu até estendi o prazo aqui, né? Falta 17 dias, coloquei até dia 30. Até estendi o prazo. Espero que vocês me entreguem. E aí, já aproveitando, esse exercício aqui, a prática do diodo Zener, tá aqui o exercício, né? Eu expliquei esse circuito aqui na videoaula, né? Na videoaula anterior, que fala sobre o diodo Zener e regulador de tensão. E espero que vocês entendam e façam o exercício. Se o bom de gravar a videoaula é que o aluno
pode assistir várias vezes até ele entender a explicação e entender o exercício, tá? Então, nesta videoaula que eu estou fazendo para vocês aqui, o objetivo é explicar a primeira questão, tá? Porque as outras questões é uma repetição, tá joia? E explicar a quarta questão, tá? Eu vou explicar aqui de forma teórica e vou também simular aqui o circuito da quarta questão, tá? Então vamos aqui, é uma explicação rápida, só para vocês entenderem, né? Para mostrar para vocês como é que faz. Já foi feito, já foi passado na videoaula, mas aqui eu trago para vocês fazerem, que tá valendo nota. Vocês vão fazer essas atividades, tá? Valendo com A2. Então aqui, primeira questão lá do exercício, calcule a faixa do valor do resistor limitador de tensão R1, esse aqui, para que o diodo Zener consiga regular a carga corretamente, tá? Sendo que o diodo Zener, ele tem a tensão lá de trabalho de 12 volts e a corrente máxima de 110 mA, tá? E a resistência da carga é de 900 ohms. Então, inicialmente, como foi explicado lá na videoaula, né? Inicialmente, a gente tem que saber a corrente total que passa aqui, ó, no R1. A gente sabendo a corrente total que passa aqui no R1, basta saber a queda de tensão aqui em cima dele para a gente descobrir a resistência. Então é isso que a gente vai fazer agora. E como é que a gente vai saber a corrente total que passa aqui no R1? Ora, a corrente que passa aqui nesse ponto aqui, ela se divide. Parte vai para o diodo Zener, parte vai para a minha carga. A do diodo Zener eu já sei, que é 110 mA. E a da carga, como é que eu vou saber? Pronto, gente. Já que o diodo Zener, a tensão aqui que vai para a carga, aqui, que está paralelo, é 12 volts, e a gente já tem a resistência da carga, que é 900 ohms, como é que a gente acha a corrente daqui da carga? Simplesmente, a corrente IR2, que é da carga, simplesmente você pega 12 volts, né? Que é a tensão aqui do diodo Zener, que está paralelo, e divide pela resistência, que é 900 ohms. Então, 12 volts dividido por 900 dá 13,13 mA. Pronto, eu já sei a corrente que está aqui na carga, também já sei a corrente que está aqui no meu diodo Zener, que foi dado na questão, né? E então, a corrente total vai ser 110, né? A corrente total que passa aqui vai ser 110 mA, que é do diodo Zener, mais 13,3 mA, que é da minha carga. Então, temos uma corrente total de 123,33 mA, tá? Então a corrente que passa aqui, ó, é 123,33 mA, a corrente que passa aqui no R1. Pronto. Se eu tenho a corrente, basta eu descobrir a tensão que eu descubro a resistência, tá? Porque resistência é tensão sobre corrente. E que é a tensão? Pronto, gente. Eu tenho aqui a minha fonte de alimentação, vamos dizer assim, né? Já está aqui uma tensão linear. Eu tenho 17 volts, tá? E minha tensão aqui de trabalho do diodo Zener é 12 volts. Então, a tensão que está aqui no meu R1 é 17 menos 12. Simplesmente pego 17 menos 12, então dá uma tensão aqui de 5 volts, tá? Então, eu pego minha tensão, a queda de tensão que está aqui na carga de 5 volts e divido pela corrente que passa aqui, corrente total. Então, eu tenho 5 volts dividido por... eu tenho 5 volts dividido por 123,33 mA. Eu tenho uma resistência aqui, R1, de 40,54 ohms. Então, meu R1 é 40,54 ohms. Então, é assim que a gente faz para descobrir a resistência daqui do meu resistor que limita, né? Ele limita aqui, né? Ele consegue segurar a tensão excedente para deixar 12 volts aqui em cima do meu diodo Zener, tá? Que é a tensão que ele consome, a tensão nominal, a tensão de trabalho dele, tá joia? Então a importância desse resistor aqui. Então toda a tensão excedente fica aqui em cima dele. Então se aqui na minha fonte tem um 17 volts contínuo e minha carga nominal, minha fonte aqui, meu diodo Zener precisa de uma tensão, né, de 12 volts, tensão nominal, então ele só capta 12 volts, o restante da tensão fica aqui no meu R1, que é a resistência aqui limitadora, tá? Tá joia? Então é esse entendimento
que eu quero que vocês entendam. Então, o que foi que a gente fez aqui? Que circuito é esse aqui? Esse circuito é um regulador de tensão utilizando o diodo Zener, tá joia? Então, assim, a tensão fica regulada, fica estabilizada para minha carga, utilizando, é claro, o diodo Zener. Ok? Vamos lá, gente. Vamos para outra aqui. Esse aqui tá entendido, ok? Então, assim, a primeira questão tá beleza, que é essa explicação aqui. Primeira questão tá beleza, certo? Agora, a segunda questão, a terceira, é similar à primeira questão. Então, eu vou precisar fazer aqui. Vocês entendendo a primeira questão, vocês vão fazer a segunda e a terceira. Então, o objetivo aqui agora, meu, é que vocês entendam a quarta questão, porque a quarta questão envolve, repito, envolve todo o conteúdo. Tirando isso aqui é vírus. A quarta questão envolve todo o conteúdo abrangido aqui. Aí eu vou voltar aqui, tá? Vou voltar aqui. Quarta questão. Tá aqui, ó. Temos a tensão da rede, né? 220 volts. Temos aqui o transformador na etapa 1, tá? Temos aqui o circuito retificador etapa 2. Temos aqui o filtro capacitivo etapa 3. E temos aqui regulador de tensão etapa 4. Composto, o conjunto aqui forma-se a fonte de alimentação. E aqui meu final é a carga. Isso aqui, esse desenho aqui, está arquitetado aqui, ó. Temos aqui a entrada, 220 volts. Temos aqui o transformador. Temos aqui circuito retificadores. Temos aqui filtro capacitivo e temos aqui o conjunto aqui, ó, regulador de tensão, e aqui é minha carga. Então, esse circuito aqui corresponde a este daqui. Essa arquitetura aqui, esse layout aqui, tá? Corresponde a esse circuito aqui. A gente acabou de fazer, que também, tá? Também é a quarta questão. Joia? Então, a importância de vocês entenderem isso tudo. Então, vamos aqui. Como é que a gente vai responder a quarta questão? Vamos lá. Calcule o valor de R1, esse daqui, para que o diodo Zener consiga regular, tá? Isso aqui não é regular, tá errado isso aqui. Para que o diodo Zener consiga regular a carga de forma adequada. Eu vou até consertar aqui, ó. Vamos lá, de novo. Então, calcule o valor do resistor limitador R1 para que o diodo Zener consiga regular a carga de forma adequada. Dados. A relação de transformação do transformador aqui, 10:1. A tensão aqui de trabalho do diodo Zener, 12 volts. A corrente do diodo Zener de trabalho, 100 mA. E a tensão de entrada aqui, 220 volts, tensão eficaz. Joia? Então, beleza. Eu tenho aqui na minha entrada, 220 volts, tensão eficaz. E qual a tensão que chega aqui do outro lado do transformador? Simplesmente, já que aqui é 10:1, a relação de transformação, você vai pegar 220 volts, o meu primário, divide por 10. Logo, o meu secundário tem 22 volts, tensão eficaz. Então, é necessário a gente colocar essa tensão para tensão de pico. Então, a gente vai pegar 22 volts, que é a tensão aqui do secundário, tá? E multiplica por raiz de 2, para levar para o pico. Então, temos uma tensão de pico aqui no secundário de 31,11 volts, tá? No entanto, aqui eu tenho uma ponte retificadora, composta de 4 diodos. Logo, eu tenho uma queda de tensão aqui de 1,4, porque cada diodo desse aqui tem uma queda de tensão de 0,7. Como vai ser, como a corrente, o caminho da corrente aqui, ó, tem que passar por 2 diodos, tá joia? Logo, eu vou ter 0,7 multiplicado por 2. Então, tem uma queda de tensão de 1,4 volts. Então, eu tenho 31,11 aqui. A minha tensão aqui no secundário, tensão de pico, menos 1,4 volts. Então, eu tenho aqui na minha saída, aqui, depois da ponte de diodo, né? Eu tenho aqui na minha saída uma tensão de 29,71 volts, tá? Aqui na minha saída, tá? Como aqui já tem o meu filtro capacitivo, então aqui a tensão já é linear.
Só que a tensão nesse ponto aqui é uma tensão linear, porém não está regulada ainda. Então aqui eu tenho 29,71 volts neste ponto aqui, tá joia? E aqui eu tenho um diodo Zener, a tensão de trabalho de 12 volts. Então, qual a tensão que está aqui no meu resistor R1? No meu resistor R1 vai ter 29,71 volts menos 12 volts, que é a tensão daqui do meu diodo Zener. Então, no meu VR1, a tensão aqui, eu vou ter 17,71 volts, porque 29,71 menos 12. Opa, 17 não. Errado aqui. Vamos lá. Eu tenho aqui então. Deixa eu voltar aqui. Tenho aqui então VR1. Fica 17,71 volts, que é 29,71 menos 12. 17,71 volts é a tensão aqui em cima do meu R1. Tá certo? Então, se eu tenho a tensão aqui do meu R1, basta descobrir aqui a corrente que passa aqui no R1, eu descubro aqui a minha resistência R1. E como é que eu vou saber a corrente? Ora, a minha corrente, gente, eu já sei que aqui no meu diodo Zener, tá? Aqui no meu diodo Zener tem uma corrente de 100 mA descendo aqui no meu diodo Zener. Basta eu descobrir a corrente que passa aqui na minha carga, que eu vou descobrir a corrente total. Vamos lá descobrir? Então vamos aqui. Na minha carga aqui, eu tenho uma tensão de diodo Zener de 12 volts. Então minha carga também tem 12 volts. Tá? Para descobrir a corrente, eu pego 12 dividido pela carga. 650 ohms. Tá? Então 12 dividido por 750 dá 16 mA. É a corrente IR2. A corrente que passa aqui, ó, na minha carga. Então, qual a corrente total aqui? É a corrente do diodo Zener, a corrente da carga. Então, eu tenho uma corrente de 100 mA, que é do diodo Zener, mais 16 mA da carga. Então, eu tenho uma corrente total aqui de 116 mA. Joia? Beleza, já tenho a corrente total que passa aqui no meu resistor R1. Eu tenho a tensão R1 e tenho a corrente total aqui, corrente R1. Logo, eu descubro minha resistência R1. E quem é o valor da resistência R1? VR1, que é a tensão do R1, sobre a corrente total, que é a corrente do R1. Quem é VR1? 17,71 volts. E minha corrente total? 116 mA. Então, meu R1 é 152,67 ohms, aproximadamente 153 ohms. Então, eu descobri agora a minha resistência R1 para que o circuito funcione como uma fonte de alimentação, ok? Lembrando, cara, que essa fonte de alimentação aqui, na prática, ela tem alguns ajustes aqui, porque se eu precisar de mudar essa carga aqui, eu vou ter que recalcular novamente o valor do R1. Toda vez que eu mudar minha carga, eu vou ter que recalcular o valor do R1. Então, na prática, não é viável ter esse tipo de fonte só com diodo Zener como regulador de tensão. Porque toda vez que eu mudar a carga, eu vou mudar aqui meu R1. É claro, se a carga for fixa, se a minha carga for fixa, esta fonte de alimentação aqui é adequada, atende o projeto. Porém, se a carga for uma fonte de bancada, não for uma carga fixa, eu vou ter que colocar aqui outro componente de circuito, que isso aí é um assunto para a aula posterior. Eu tenho que colocar aqui outro componente de circuito para que toda vez que eu mudar aqui a minha resistência, a minha carga, automaticamente esse resistor aqui mude e consiga estabilizar o circuito de forma adequada, que ele fique funcionando sempre como regulador de tensão, independente da faixa da carga que eu coloco aqui. É claro que aqui tem que estabelecer aqui uma faixa de carga, estabelecer uma corrente máxima do meu circuito, para que não queime os componentes aqui, é claro. Por isso que nesse sentido aí que vem
fonte de alimentação de 1 ampere, fonte de alimentação de corrente máxima de 2, 3, 5 amperes. Se ultrapassar aquela corrente máxima, a fonte queima. É justamente porque o projeto em si tem que ser feito para que a fonte, a carga, não vá puxar uma corrente maior do que a corrente máxima permitido, né? E venha queimar a fonte. Tá joia? Então, tem todo um projeto aí por detrás, né? Tem todo um projeto envolvido aí para que o circuito funcione de forma adequada. Beleza? Então tá aqui, gente. A fonte de alimentação tá aqui. Então, essa fonte aqui, a gente vai agora simular, tá joia? Simular aqui no meu Proteus. Vamos aqui. Então, a fonte de alimentação tá aqui. Tensão 220 volts, 60 Hz, igual tá lá no exercício. Temos aqui o transformador de tensão. A relação de transformação de 10:1, tá? Temos aqui a ponte de diodos. Temos aqui o meu capacitor. Claro que eu coloquei aqui, ó, eu mudei aqui no exercício. Tá 2.200 microfarad. Só que eu coloquei aqui o maior porque eu vi que esse 2.200 microfarad não vai atender o projeto. Por quê? Vocês vão ver aqui na explicação. Eu vou colocar aqui, ó, 2.200, só para vocês entenderem melhor depois, tá? 2.200 aqui. Ok. É porque 2.200 microfarad não é suficiente para filtrar a tensão ficar linear lá em cima. Isso, se a tensão não ficar linear no filtro, aí o meu diodo Zener não consegue também regular legal, tá? Então é um conjunto, é harmônico isso aqui. Um depende do outro, joia? Então eu tenho, beleza, eu tenho aqui meu capacitor. Esse resistor aqui eu já calculei, é o resistor que a gente calculou aqui, gente, ó. Aproximadamente, tá aqui, aproximadamente 153 ohms. Então o resistor já está aqui, 153 ohms. Eu tenho aqui meu diodo Zener, tá? 12 volts. Tenho aqui uma diodo de 12 volts com 100 mA, conforme está aqui, tá? E tenho aqui a carga de 750 ohms, conforme está aqui. Beleza? Então, voltando aqui. E vamos simular. Olha lá, ó. 22 volts. Deixa eu tirar isso aqui por enquanto. 22 volts. A minha tensão RMS está aqui, ó. (22 volts). E a tensão de pico é quanto? 31, aproximadamente 31 volts. Só que depois da ponte de diodo fica 29,71 volts. Tá joia? Porque perdeu 1,4 volts aqui na ponte de diodo. Vamos aqui. Aproximadamente 29. 28,91. Tem uma quedinha aqui a mais. Mas entendeu, gente? Ó, aqui a tensão RMS. Multiplica por raiz de 2. Vira tensão de pico de 31 volts, aproximadamente 30 volts. Tem aquela tensão aqui da ponte de diodo, de menos 1,4, passa a ser aproximadamente 29 volts de tensão de pico aqui. Joia? Então vamos aqui simular. Aqui na minha carga, temos que ter aqui, ó, 12 volts, tá aqui, ó. 12 volts na minha carga, aproximadamente 12 volts. 12,5 volts, tá? Tá aqui, ó. Fica nessa faixa assim, de 12 a 12,5, máximo 13. Então tá regulado, ou seja, nesse ponto aqui eu tenho uma tensão de aproximadamente 29 volts. Só que na minha carga fica fixa, regulada, 12 volts, aproximadamente 12 volts. O restante está onde? Tá aqui, ó. 17 volts está aqui no meu R1. Ele tá aqui justamente para isso, para absorver a tensão excedente, para não deixar vir tudo para cá, pro meu diodo Zener, e aí dificultar a regulação, tá? Para regular tem que ter esse diodo, tem que ter esse resistor aqui. Então aqui já simulei, vamos dar uma pausa aqui, vamos simular aqui o gráfico, nosso gráfico maior, para a gente entender legal aqui o gráfico. Temos aqui, ó,
esse aqui é meu R2, esse aqui é meu R1, tá? Vou botar aqui novamente. Meu R1 tá aqui, que é a tensão antes do meu R1, tá? A tensão daqui antes do meu R1, a tensão que tá saindo aqui da minha ponte de diodo, ponte retificadora, tá? Então aqui eu tenho minha tensão aqui em cima do R1, tá representado com R1. E a tensão aqui da carga é R2. Então se você vir aqui, quem é R2? R2 é o verdinho, R1 é o vermelho. R1 é quanto? Aproximadamente 30, 28, próximo de 29 volts. Tá aqui, ó. Tá vendo que eu falei pra vocês, ó, que tá, ó, quase linear, mas não tá totalmente, porque o capacitor ele é baixo para deixar isso aqui linear. Então se não ficou linear, é claro que o meu R2, que é aqui, ó, R2 está aqui, que é a tensão em cima da carga, que é proveniente do meu diodo Zener, tem que ficar próximo de 12 volts. Tá aqui, ó, reguladinho, próximo de 12 volts aqui. O 12 volts está aqui, ó. Só que não está linear totalmente, porque a tensão lá do filtro, o filtro não filtrou legal. Como é que a gente faz para o filtro ficar legal? A gente aumenta um pouquinho aqui. É claro que tem todos os cálculos, tá? Eu não vou focar aqui no cálculo do capacitor nesse momento, senão vai fugir do foco, mas tem todo o cálculo. Então o filtro estava baixo, não está suficiente. Eu vou aumentar aqui é micro, vamos deixar milli. Vocês vão ver como vai ficar linear ali. Vamos deixar milli. Aumentou o capacitor, aumentou o tanque, vamos dizer assim. Agora vai ficar mais linear. Vamos simular aqui. Não entendi mais. Vamos ver aqui. Vamos colocar aqui micro. Vamos colocar aqui, ó, 5. 2 vamos colocar para 5. Vamos simular aqui. Tá. Ficou melhor, tá? Ficou mais linear, mas dá pra gente linearizar mais. Vamos aqui, ó. Vamos colocar 6. É claro que tem todo o cálculo, gente. Eu não vou entrar no cálculo agora, porque senão foge do... Vamos colocar 9. E aí atrapalhar vocês. Mas tem todo o cálculo. Pronto. Tá. Ficou melhor aqui. Então aqui ficou, ó como tá aqui, totalmente linear. 12 volts. Essa tensão aqui, ó, R2, é a tensão do meu diodo Zener. Olha lá, 12,5 volts, aproximadamente 12,4, 12,5 volts. Tá aqui, ó, totalmente linear. Joia? Então assim, aqui é tensão alternada, e chega aqui nesse lado totalmente linear. Então a gente vai ver aqui agora. Eu vou simular aqui, ó. Eu vou dar uma pausa aqui. Dei uma pausa, tá? Venho aqui, ó, coloco aqui, fecho aqui, fecho. Vamos só colocar aqui, ó, rede, vindo da rede. Pronto, tá aqui a rede, só pra gente pegar a referência. A gente vamos colocar aqui a rede lá. Tensão da rede. Vamos adicionar lá a rede. Olha lá, rede. Então a gente vai pegar aquele sinal lá da entrada. Pronto, o sinal de entrada tá aqui, ó. Olha lá, ó. Tá lá. Temos aqui a tensão da rede, ó. Temos aqui a tensão da rede alternada. Nesse ponto aqui temos a tensão totalmente alternada. Vamos colocar só vamos colocar uma ferramenta aqui para o meu programa entender. Legal. Vou colocar uma ferramenta aqui. Agora de novo, simular. Você não entendeu. Ok, agora entendeu. 220, ó. 220 volts é a tensão da rede. 220 volts é a tensão que está aqui.
entra 220 lá em cima, passa pelo transformador, passa pela ponte de diodo, e aí vai, passa pelo filtro, passa pelo regulador de tensão. Na minha carga chega quanto, professor? Na minha carga, ó, tá aqui a tensão de entrada, e na minha carga chega isso aqui, ó. Olha lá, ó, o verdinho, ó, totalmente linear, ó. Aqui, ó, tá vendo meu mouse aqui, ó? Aqui, ó, chega 12,4 volts, tá? Na entrada entra 220 volts alternado, e aqui na minha saída, linear, totalmente linear, 12,4 volts. Lembrando que aqui, ó, espelho, aqui é 0, ponto de referência 0, 220 positivo, 220 negativo. Aqui, ó, fica sempre linear lá em cima. Além disso, tem como a gente também simular aqui, gente, ó. Só para vocês entenderem, eu vou diminuir aqui mais, ó. Diminuir aqui mais. Vamos aqui mostrar o gráfico. Pronto, ali. Vamos simular aqui agora. Simulamos. Agora vamos fazer com que apareça o osciloscópio. Tá aqui o osciloscópio. Bonitinho. Essa tensão aqui, tá vendo? Ó? O amarelo é o A. O amarelo também na minha carga, tá? E o azulzinho tá aqui, ó. O azul está aqui na minha saída, tá joia? A minha saída aqui, no transformador. Então, nesse ponto aqui do azul, o gráfico azul vai ser alternado e aqui vai ser o gráfico amarelo, que é o A, vai ser contínuo. Vamos ver se está isso mesmo. Olha lá, gente, ó. Contínuo de, ó, referência 0, 12 volts. 12 volts. Vamos ver aqui, ó. Olha lá, ó. Aqui é minha referência 0. Então, cada quadradinho desse aqui tem 12 volts. Observa aqui no amarelo tem, ó, 12 volts, certinho, linear aqui, quadradinho. Só para vocês entenderem, ó lá, o linear ficou aqui embaixo. Vamos colocar aqui descer, ó, descer. 12 volts aqui, tá? E o azul. Não vou colocar aqui na minha saída, não. Vou colocar aqui para vocês entenderem melhor. Então vamos puxar aqui, tirar isso aqui e vamos colocar agora aqui, bem lá na minha entrada mesmo, aqui nesse ponto aqui, ó. Aqui vem agora simular novamente. Vamos ver se trava, não trava. Aqui sim, beleza. Agora vamos aqui. Pronto. Cada quadrado tem 50 volts. Alternado, ó. Ou seja, ó. 50, 100, 200, aproximadamente 220 volts aqui. Mais do que 220, ó. 50. Quantos quadradinhos tem? Temos, ó. Na referência aqui, ó, temos a referência essa. Temos 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Tá? Então é isso, gente. 4 mais um pouquinho aqui. Então dá quase 300 volts aqui, que é tensão alternada. É tensão de pico, na verdade. Que mede tensão de pico. Então é mais ou menos isso que temos a entrada aqui alternada, esse azul aqui. E a minha saída aqui, que é o amarelo, né, que já está regulada, é uma saída contínua, que é o amarelinho aqui, ó. Totalmente linear. Tá joia? Então eu espero que vocês tenham entendido, tá? Qualquer dúvida, me pergunte. Então a gente voltando aqui, nós voltamos aqui, ó, para o bem inicial. A gente abrangeu isso aqui, abrangemos isso aqui, abrangemos isso aqui, abrangemos isso aqui. Entrada, transformador, circuito retificador, filtro capacitivo, regulador de tensão. Meu objetivo aqui é que vocês entendam esse circuito aqui, ó. Passo 1, 2, 3 e 4. Se vocês entenderem esse circuito aqui, eu já ganhei muito, tá? Esse é o objetivo aqui. Espero que vocês tenham entendido. Tá joia? Qualquer coisa, me pergunte aqui. Boa aula, bons estudos e pode contar comigo. Minha função aqui é que vocês entendam. Tá joia? Para entregar esse exercício aqui, são 4 questões. Isso aqui está valendo nota como A2. Façam, simulem, tire o print, envie para mim. Valendo A2. Tá joia? Boa semana pra gente. Tchau, tchau.